Capítulo 15. Hope chegou a Harley Place ao meio-dia do dia seguinte. A porta da frente foi aberta por uma animada Alice. "É tão bom vê-la novamente", disse ela. "Fiquei tão preocupada com você." Ela levou Hope até a cozinha no porão, explicando que Bennet tinha saído para ver um paciente, mas voltaria em breve. Entre perguntar se Hope gostaria de uma bebida fresca e resmungar sobre o calor contínuo e a falta de chuva, ela também opinou que não achava que St. Peter fosse lugar para uma moça. Hope sorriu e disse à governanta que gostava de trabalhar no hospital e que o trabalho não era tão difícil agora que estava acostumada. Embora isso não fosse rigorosamente verdade, saber da preocupação de Alice dera-lhe a mesma sensação calorosa de quando Nell se agitava, preocupada com ela. Alice era parecida com Nell de muitas maneiras. Era mais velha, talvez tivesse 45 anos ou mais alta, e seus cabelos estavam grisalhos, mas tinha uma aparência semelhante, de pessoa caprichosa e limpa, e um temperamento maternal. Bennet lhe contou que seu tio conhecera Alice quando o marido dela ficou doente. Era uma moça na época e, quando o marido morreu, o Dr. Cunningham lhe ofereceu o cargo de governanta. Bennet disse que achava que seria bom se os dois acabassem se casando, pois se davam bem e gostavam um do outro, mas que ambos eram teimosos demais para sequer considerar a possibilidade. Ali na cozinha clara e reluzente de Alice, onde pairava um aroma celestial de carne assada, de repente o hospital, a cólera, a sujeira e a miséria pareceram somente um sonho desagradável, apenas uma vaga lembrança. Hope usava o vestido azul que Alice lhe dera, as botas bem engraxadas, os cabelos recém-lavados brilhavam, e ela mal podia esperar para ver Bennet. Apesar de todas as coisas ruins de St. Peter, havia 2 banheiros no primeiro andar do hospital, que Hope descobriu poucos dias depois de chegar. Eram os primeiros que via com água encanada. A irmã Marta explicou que tinham sido instalados no ano anterior, porque os banhos frios acalmavam os dementes. Havia água quente apenas no inverno, quando a caldeira estava acesa, mas a irmã disse que o funcionamento era tão irregular que ela preferia usar a pequena banheira vitoriana na cozinha. Se Hope não se importasse com água fria, podia ficar à vontade para usar os 2 banheiros. Hope correra ansiosa para lá na véspera, assim que saiu da enfermaria. Estava com tanto calor e pegajosa de suor que, no início, a água fria quase lhe tirou o fôlego, mas em poucos minutos sentiu-se transportada de volta para a lagoa de Leigh Woods, deleitando-se com o prazer de remover do corpo e do cabelo a sujeira e o mau cheiro do hospital. Deitada na água, os cabelos flutuando ao redor, seu coração parecia bater mais ligeiro com o entusiasmo de ir a Harley Place no dia seguinte. Ou talvez fosse a expectativa de passar um dia inteiro com Bennet. O incidente do homem com a faca a fez sentir ainda mais respeito por ele. Não esperava que fosse capaz de enfrentar um bandido. A maneira como desarmou o homem foi maravilhosa, quase como se também tivesse passado algum tempo nas ruas. No entanto, sua firmeza teve um misto de compaixão, tanto para o homem quanto para Sal. A mãe de Hope costumava dizer que esta era a característica de um homem de verdade. Se Betsy estivesse viva, poderia perguntar-lhe se esse sentimento que tinha pelo médico era algo mais do que mera admiração.
Em seu vilarejo, as pessoas sempre usavam a expressão de que a pessoa se encantava por alguém. Seria isso? Parecia que sim. Ver Bennett era como ver o sol atravessar as nuvens, ou sentir o perfume de uma rosa ao passar por um jardim. Seria isso o que Matt sentia por Amy? Seria amor? Você gosta de carne assada, Hope? Com a pergunta de Alice, Hope despertou de seu devaneio. Adoro. Apressou sem responder, sem saber se teria perdido algo importante ao se deixar levar por seus pensamentos. Mas faz muito tempo que não como. Imagino que você não tenha tido muito o que comer faz tempo. É de admirar que esteja tão bem. Esse foi o melhor jantar que já comi. Hope suspirou ao raspar do prato o último pedaço de assado com vegetais. Sorriu feliz para Alice. Mas vai me fazer recusar a comida de St. Peter. Espero que ainda tenha espaço para o pudim. Alice sorriu. Fiz um com leite batido e vinho. Vou arranjar espaço, respondeu Hope. É bom vê-la comendo com tanto apetite, disse Bennett. Ele não precisou acrescentar que isso provava que ela ainda estava saudável. E Hope já percebera que ele a observava quando voltava das visitas aos pacientes. Parece que finalmente vai chover, comentou Hope, pois o pedaço de céu que via pela janela da cozinha estava escurecendo. Será que a cólera vai desaparecer quando esfriar? É o padrão habitual, respondeu Bennett. Espero que sim. Nenhum de nós vai conseguir lidar com esta situação por muito mais tempo. O que vou fazer quando terminar? Perguntou Hope. Vou ser transferida para outra enfermaria? Com toda certeza. Ele sorriu com ar malicioso. Na verdade, acho que você vai poder escolher qual delas prefere, porque a irmã Marta só lhe faz elogios. Embora eu ache que você deveria ter uns 2 dias de descanso antes. Talvez você possa ir visitar sua família, sugeriu Alice. Hope corou. Não posso, respondeu ela em voz baixa. Albert mandou que você ficasse longe deles? Perguntou Bennett delicadamente. Hope assentiu, com tristeza. Alice começou a perguntar que direito ele tinha de impedir que a menina encontrasse a família, mas Bennett a interrompeu, pedindo o pudim. Quando a refeição terminou, Alice não quis saber de Hope ajudar a lavar a louça e propôs que ela fosse para o jardim com Bennett. Por algum tempo, pode ser a última oportunidade que você terá para se sentar ao ar livre, disse ela olhando para o céu escuro. O jardim era bem pequeno, mas murado e muito bonito, com muitas margaridas em flor. Bennett levou-a até um banco numa das extremidades e, durante algum tempo, conversou sobre as flores, o jantar e a possibilidade de chuva. Agora, me diga o que realmente aconteceu com Albert, pediu ele de repente. Enquanto você não desabafar, isso sempre vai doer. Já lhe disse, me desentendi com ele, é um valentão, só isso. Bennett balançou a cabeça. Pensei que fôssemos amigos, Hope. Então por que não pode me contar o que houve? Hope manteve os olhos fixos nas mãos, entrelaçadas no colo. Imagino que seja porque tenho medo de como você vai reagir. Quer dizer que eu poderia pensar mal de você? Não. Ela levantou bruscamente a cabeça. Não fiz nada de errado. Mas Albert fez? Ela assentiu. Com você? Hope suspirou, adivinhando que Bennet desconfiava que Albert a violentara, pois Betsy pensara a mesma coisa. Não, não comigo, mas eu o peguei fazendo algo ruim, e ele me espancou e me mandou sair de sua casa e nunca mais voltar.
Não me atrevo a voltar, Bennet. Nell e outras pessoas com as quais eu me importo vão sofrer. Um mero jardineiro não pode ter tanto poder assim. Se ele foi o único que fez algo errado, quem mais pode sofrer a não ser ele? Ele encontrou uma carta, disse ela relutante. Ele sabe algo que ameaçou contar. Então ele é um chantagista? Betsy e Gussie a interrogavam sem parar sobre Albert, quando ela os encontrou, mas decidiu não lhes contar toda a história por causa de Rufus. Histórias obscenas sobre a nobreza se espalhavam como rastilho de pólvora, e mesmo que ela não se importasse tanto com os sentimentos de Sir William e Lady Hervey, ainda se importava muito com os do filho deles. No entanto, sempre ansiara por desabafar com alguém e gostava tanto de Bennet que desejava que ele entendesse por que tivera que deixar Briargate e sua família. Também sabia que ele insistiria em interrogá-la de qualquer maneira e que podia confiar nele para manter o assunto em segredo. Se eu lhe contar, promete que não vai interferir nem tentar resolver a situação por mim sem meu conhecimento? Perguntou ela. E claro, não contar nada a ninguém? Prometo, disse ele. Só quero entender, apenas isso. Então ela contou tudo. Começou muito bem, explicando que Nell e Lady Hervey estavam ausentes e porque tinha que esconder a carta do amante da patroa. Entretanto, quando chegou ao ponto em que achou que a janela do andar de cima estava aberta e entrou no quarto, ela vacilou. Albert estava lá? Com quem? Adiantou-se Bennet. Com uma de suas irmãs? Hope ficou envergonhada. Uma vez mais lembrou-se dos dois homens na cama juntos, e a visão a horrorizou novamente, tanto quanto naquele dia fatídico. Não, com Sir William. Ela deixou finalmente escapar. Ah, céus! Exclamou e colocou a cabeça entre as mãos. Eu não esperava por isso. Tendo-lhe dito a pior parte, o resto foi mais fácil. As palavras saíram aos borbotões, pois queria acabar com aquilo. Desmaiei na Bristol Bridge e Gussie e Betsy me socorreram e me levaram para casa com eles. Bennet assobiou baixinho. Entendo agora por que você tem tanto medo de Albert. Quanto à minha promessa, eu não interferiria nem poderia. Não saberia como começar a lidar com isso. Mas você acha que Nell sabia sobre Albert? Estou certa de que não sabia, disse Hope. Albert era sempre muito frio. Mas como ela poderia imaginar tal coisa? Duvido que ela sequer soubesse que existia algo assim. Ela pode ter 16 anos a mais do que eu, mas acho que agora sou bem mais experiente do que ela jamais será. Sinto muito, disse Bennet, a voz cheia de emoção. Nenhuma moça deve ter que aprender essas coisas desse jeito. Albert merece ser chicoteado, não por suas tendências. Tenho certeza de que ele não pode evitar ser como é, mas pela agressão, por enganar a sua irmã e pela chantagem abominável. Então, entende por que não posso voltar lá? Entendo muito bem. Ele pôs você num beco sem saída. Só a verdade convenceria seus irmãos e irmãs de que você não saiu de bom grado. No entanto, se você lhes contar o que realmente aconteceu, eles vão querer atacar Albert, e ele vai revidar e ferir quem puder. Embora fosse bom saber que Bennet entendera toda a situação, Hope sentiu-se um pouco desapontada. No fundo, ela acalentava uma sombra de esperança de que um homem inteligente como ele pudesse encontrar algum tipo de solução em que Albert receberia o que merecia
e todos ficariam a salvo. Porém, se existisse tal solução, a essa altura já lhe teria ocorrido. Então, o que devo fazer? Perguntou. Bennet segurou sua mão. Eu acho que você tem que fazer o que seu coração mandar. Pesar se a necessidade de ver sua família é maior que o medo do que Albert pode fazer com Nell e os outros com os quais você se preocupa. Hope refletiu por alguns instantes. Sir William alegaria que inventei tudo. Lady Hervey o apoiaria para se poupar de alguma desgraça. E Rufus me odiaria por ter inventado essas coisas sobre seus pais. Quanto a Nell, ela ainda estaria presa a Albert e sua vida seria ainda pior. Você pode convencê-la a deixá-lo. Não é do feitio dela fazer tal coisa. Ela sempre acreditou que o casamento era para sempre e perderia seu emprego em Briargate. Você poderia trazê-la para Bristol e eu poderia encontrar trabalho para ela em algum lugar. Hope balançou a cabeça com tristeza. Ela seria um peixe fora d'água numa cidade como esta. Então me parece que a única solução é você deixar tudo isso para trás e construir uma nova vida. Essa foi a conclusão a que Hope tinha chegado meses antes, mas, tendo contado tudo a Bennet e percebendo que ele não via nenhuma alternativa viável, de repente sentiu-se desolada e começou a chorar. Ele a abraçou e puxou-a para seu ombro, tentando consolá-la. Compreendo, disse Bennet. É como o julgamento de Salomão, não é? Sinto por você, minha querida, porque Albert é um homem muito, muito perverso. E por tudo isso merece um castigo, mas acho que ele vai recebê-lo um dia. E também acredito que você vai ter sua família de volta em algum momento. Talvez deva ter isso como seu objetivo e se preparar para quando finalmente se reencontrarem, eles ficarem orgulhosos de suas conquistas. Ele a beijou na testa e enxugou seus olhos com um lenço. Eu já estou muito orgulhoso de você, disse baixinho. Sem você, lá no hospital, bondosa, disposta e tão prática, acho que não poderia suportar a tensão desta epidemia horrorosa. Você tornou cada dia mais luminoso para mim. Deram-lhe um nome bem apropriado, Esperança. Foi o que você me deu, e a todo paciente que tem a sorte de ser cuidado por você. Naquela noite, Hope ficou deitada em sua caminha estreita, escutando a chuva bater no telhado do hospital, e sentia-se tão feliz que era impossível pegar no sono. Por fim, a brisa veio fresca e limpa através da janela, levando embora o ranço e o ar viciado que tinha ficado presos no pequeno quarto. As palavras de Bennet também tiveram o mesmo efeito sobre ela, pois agora tinha um objetivo. Ela se tornaria uma enfermeira de primeira classe. Não porque fosse o seu único trabalho disponível, mas porque realmente queria ajudar os doentes. Sendo assim, talvez não gostasse da maneira como eram as coisas em St. Peter, mas quem sabe pudesse melhorá-las se realmente se empenhasse nisso. Mas fora Bennet quem fez seu coração cantar. Não era apenas admiração o que sentia por ele, era amor. Quando ele a abraçou para confortá-la, quis ficar lá para sempre. Os lábios dele em sua testa a fizeram estremecer e ficou com vontade de beijá-lo. Até o toque de sua mão na dela tinha-lhe provocado pequenos arrepios na espinha. Mais tarde, eles passearam um pouco pelos Downs e Bennet a levou até a borda do desfiladeiro
para mostrar-lhe as obras abandonadas de uma ponte projetada para atravessá-lo. Isambard Kingdom Brunei ganhou a concorrência pelo projeto da ponte, explicou, tocando a enorme torre atarracada destinada a segurar os cabos metálicos da ponte. Vi esboços do trabalho, um prodígio belo e delicado, mas só chegaram até a construção desta torre e a do lado oposto. Depois abandonaram a obra em 1843. Talvez seja terminada um dia. Hope não conseguia realmente imaginar alguém que tivesse vontade de atravessar uma ponte tão alta. Só de olhar da borda do desfiladeiro para o Avon, lá embaixo, ficava tonta. Ela apontou o local na outra extremidade, onde ficara no bosque, e contou sobre a lagoa que encontrara para tomar banho e a comida que cozinhava numa fogueira. Eu gostaria de acampar, Bennet sorriu. Conheci meninos em Exeter que costumavam fazer isso, mas minha mãe nunca me deixava ir com eles. Podemos ir juntos um dia, disse Hope sem pensar, e corou de vergonha ao perceber, de repente, que damas não deveriam fazer sugestões assim aos cavalheiros. Bennet apenas riu. Vou lembrá-la disso, enfatizou ele. Não consigo pensar em nada melhor do que sentar junto a uma fogueira com você. Hope fechou os olhos e imaginou Bennet deitado, abraçando-a no pequeno abrigo que ela fizera na floresta. Só de pensar nisso, sentiu pontadas esquisitas que a fizeram ficar com calor. Amy contou-lhe certa vez que era assim que se sentia sobre Matt quando os dois começaram a sair juntos. Ela disse que costumava contar as horas para a próxima vez que o veria e que sabia que ele era o homem com quem queria se casar. Mas um médico não se casaria com uma moça como ela, não é? Mesmo que Bennet o quisesse, seu tio não aprovaria. Devia querer que o sobrinho se casasse com uma moça de boa família, como uma daquelas que Hope tinha visto no Royal York Crescent. A cozinheira de Briargate sempre dizia que os cavalheiros gostavam de dormir com as criadas da cozinha, mas se casavam com moças da mesma estirpe. Ela nunca conseguira entender por que algumas moças iam para a cama com os homens sem se casar, mas essa sensação dentro dela por Bennet agora explicava tudo, e ele ainda nem a tinha beijado. Choveu quase constantemente durante 15 dias. Estradas de terra que haviam ficado estorricadas sob o sol forte viraram atoleiros. Ervas daninhas carentes de água durante todo o verão surgiram nas paredes, nas rachaduras, nos pavimentos, em qualquer lugar que pudessem. O nível do rio aumentou de modo alarmante. Dizia-se que muitas regiões baixas de Somerset estavam debaixo d'água, e da mesma maneira como as pessoas haviam resmungado com a falta de chuva, agora reclamavam porque a chuva não parava nunca. Em St. Peter, a água da chuva encontrou meios de penetrar pelos buracos no telhado. A enfermaria da maternidade era a pior. O teto parecia uma peneira e muitas das novas mães tinham ido para casa porque, por pior que fosse a própria casa lá, não corriam o risco de se afogar. Havia um vazamento no teto do quarto de Hope, mas felizmente não em cima da cama. E ela aparava a água em um balde. Porém, os miasmas em toda a cidade diminuíram quando a chuva lavou a imundície e gradualmente a ocorrência de casos de cólera diminuiu. Acho que Doll e eu vamos ter que voltar lá para o outro lado,
observou Sal com ar melancólico no primeiro dia em que nenhum novo paciente foi trazido. Hope não sabia o que dizer sobre esse comentário. Sal e Doll não mereciam nenhuma simpatia, porque sem dúvida não a tinham demonstrado aos doentes. Mesmo assim, Hope sentia um pouco de pena, pois tinha visto os velhos na outra parte do hospital. Passavam o tempo todo num dormitório lotado sem conforto. Elas não podiam fazer chá como ali e também não receberiam a cota de bebida. Mas você vai ficar bem, continuou Sal com certo veneno na voz. Você bajula a irmã Marta e o doutor. Cuidado com eles. Podem fazer você ir cuidar dos malucos. Você não vai gostar. Eles comem as próprias fezes, mijam em todo lugar, e a última moça que botaram lá foi estrangulada. Hope decidiu ignorar Sal. Embora fosse verdade que alguns dos loucos faziam coisas verdadeiramente nojentas e que uma enfermeira havia sido estrangulada no ano anterior, a irmã Marta prometera que não faria Hope trabalhar lá. De qualquer forma, ainda tinham 15 pacientes para cuidar na enfermaria de isolamento, e pelo menos metade deles ia se recuperar, pois não tinham entrado na fase final da doença. Agora, quando Hope olhava em volta para a enfermaria, sentia-se muito orgulhosa de que estivesse tão limpa quanto um prédio muito antigo poderia estar. Suas mãos ásperas e avermelhadas testemunhavam quanta faxina havia feito. Até lavara as janelas para que a luz natural entrasse durante o dia. Pretendia importunar bastante a irmã Marta, para que as paredes e o chão fossem caiados quando a epidemia acabasse e insistir para que recebesse camas de verdade. Suas vitórias até então eram pequenas. Nenhum paciente novo era colocado na palha suja. Eram alimentados com chá, sopa e alimentos mais substanciosos, se conseguissem ingeri-los. Eram lavados regularmente, recebiam os medicamentos disponíveis e ninguém jamais morria sozinho quando Hope estava de plantão. Mas estava muito consciente de que isso apenas não bastava. Um hospital deve ser um lugar onde as pessoas entram doentes e saem curadas. Em meados de novembro, Hope despediu-se do último paciente da enfermaria da cólera. Lembre-se apenas de cuidar bem de si mesma, Sra. Hubbard, aconselhou ela, adiantando-se para envolver melhor no chale a mulher miúda de rosto branco, pois estava muito frio lá fora. Não queremos que volte para cá, não é? A Sra. Hubbard era uma paciente que Hope nunca esperou que sobrevivesse à doença. Tinha 7 filhos, 3 dos quais também tinham contraído a doença e morrido. Estava claramente desnutrida e esgotada antes de ficar doente, e com um marido desempregado que nem sequer se incomodara em vir buscá-la no hospital. Era evidente que ela não tinha muitos motivos para querer estar viva. Mas tinha sobrevivido, o que a irmã Marta atribuiu aos cuidados que Hope lhe dispensara. Eu voltaria apenas para vê-la, disse a Sra. Hubbard, os olhos brilhando com lágrimas emocionadas. Foi você quem me fez ficar boa. Bobagem, você é uma guerreira, insistiu Hope. Agora, lembre-se do que eu disse, não tente fazer muita coisa logo no início. Sua saúde ainda está frágil. Às vezes, Hope gostaria de não saber o que pacientes como a Sra. Hubbard iriam encontrar em casa. A pobre mulher ainda tinha que lidar com o sofrimento de ter perdido 3 filhos
e com um marido que só aparecia em casa quando não tinha dinheiro para comprar bebida. Não podia esperar muito que ele a reconfortasse. Espero que você se case com um médico, disse a senhora Hubbard. Hope ficou tão aturdida que sua boca se abriu. Não há nada entre nós, apressou-se a dizer. A senhora Hubbard sorriu, seu rosto fino e pálido, mais suave agora. Ah, sim, minha querida, dá para notar, afirmou ela. Até Sal, antes de ir embora, disse que eu tinha sorte por ele estar de olho em você, ou nunca se importaria em vir cuidar de gente como eu. Isso não é verdade, retrucou Hope indignada. O Dr. Meadows é provavelmente o médico mais atencioso de toda Bristol. Ele não ignoraria nenhuma pessoa doente. Bem, agora você me provou que sente o mesmo por ele. A senhora Hubbard deu uma risadinha. Não deve haver nada que impeça vocês de se casarem, então. Mas vou seguir meu caminho agora. Se você algum dia passar perto da minha casa, faça o favor de ir me visitar. Hope permaneceu sozinha na enfermaria fria e vazia por alguns minutos depois que a senhora Hubbard saiu, seu coração cantando por causa do que ela dissera. Se uma mulher doente conseguia perceber que Bennet se interessava por ela, então devia ser verdade. Ela estava no hospital já havia 3 meses e o via quase todos os dias. Mas, embora os dois conversassem e rissem, ele não a convidara para voltar a Harley Place e praticamente não lhe dava nenhuma razão para pensar que também a amasse. Não que ela estivesse angustiada por isso. Amava-o, mas em sua cabeça já quase se resignara ao fato de que seu interesse por ela não era mais do que o de protetor e amigo. Estava satisfeita apenas com isso, embora suspeitasse que sentiria muito ciúme se ele lhe dissesse que amava alguém. Passos no corredor alertaram que alguém estava vindo, e ela pegou a vassoura num canto para varrer uns restos de palha no chão. A porta se abriu e surgiu Bennet, acompanhado de Sanders, o homem corpulento e de rosto vermelho que fazia trabalhos ocasionais em St. Peter. Trouxe Sanders para mostrar o que é preciso fazer aqui, disse Bennet. Parecia enrubescido e havia manchas de sangue em seu jaleco, como se tivesse acabado de operar. Já falei com ele sobre a caiação de toda a sala. Existe alguma outra coisa, enfermeira Renton? Perguntou piscando para ela ao usar o termo formal, e Hope conteve o riso. Os buracos dos ratos e camundongos nos lambris precisam ser fechados e é necessário limpar a chaminé, disse ela. Precisaremos acender a lareira quando tivermos pacientes aqui novamente. Ah, e a pia na parte de trás precisa ser desentupida, pois leva muito tempo para que a água escorra. Sanders olhou ao redor, sugando as bochechas como se o trabalho fosse extremamente difícil. Hope nunca tinha gostado daquele homem inconveniente e manhoso. Ela percebeu que ele ia pedir muito mais dinheiro do que o trabalho valia. Mas tomei a liberdade de perguntar a alguém que conheço para vir nos dar um orçamento para o telhado, mentiu Hope. Ele disse que faria tudo por 2 libras e 10 shillings. Bennet olhou-a com surpresa. Eu sabia que tinha que ser feito rapidamente, disse ela, dando de ombros. E sei que o Sr. Sanders está sempre muito ocupado. Faço por 2 guinéus, grunhiu Sanders, por causa da bondade do meu coração. Mas pode começar amanhã e terminar em 2 dias? Perguntou Hope. Sanders olhou para ela e para o médico. Parecia desapontado.
Pelo jeito, esperava não apenas ter grande lucro com o trabalho, como fazê-lo em seu próprio prazo. 2 dias só não bastam, exclamou ele. O outro homem disse que sim, respondeu Hope. E de qualquer maneira é o tempo que temos. As camas novas estão chegando e se não estiver tudo pronto, não haverá lugar para colocá-las. Então, tem que ser em 2 dias, concordou ele em tom sombrio. Claro, tem gente que não quer trabalhar aqui depois da epidemia, mas alguém tem que tomar esse lugar habitável de novo. Que homem bom e corajoso você é, falou Hope docemente. Tenho certeza de que fará um trabalho maravilhoso. Sanders foi embora, e assim que a porta se fechou atrás dele, Hope riu. Aposto que ele estava planejando pedir 5 ou 6 libras. Que sorte, então, que você tivesse perguntado a alguém antes, disse Bennet. Mas você conhece gente que faz esse trabalho? Eu não, disse ela. Inventei essa história. Bennet caiu na gargalhada. Sua danadinha. Quem lhe ensinou esses truques? Gussie e Betsy, acho. Hope sorriu. Eles eram excelentes negociadores. Diziam que nunca devemos nos mostrar interessados demais em comprar alguma coisa, pois o preço sempre desce. Vou me lembrar disso, comentou ele ainda rindo. Ele correu os olhos pela sala desnuda, para os respingos de sangue antigos, os insetos esmagados e outras manchas nas paredes. Como isso aqui parece estranho agora. É difícil acreditar que nos últimos 3 meses foi cenário de tanta dor e sofrimento. Está tudo tão quieto e silencioso. Temos que rezar para nunca mais vermos outra epidemia como essa, disse ela de repente séria. Era horrível pensar que mais de 200 pessoas tinham morrido ali, e um número equivalente na própria casa. Mas não esperava vê-lo hoje. Eu só ia terminar de varrer e depois perguntar à irmã Marta onde ela me quer em seguida. Você terá 2 dias de folga antes de fazer qualquer coisa, disse ele. E eu preferia que pudesse gastá-los comigo. Com você? Exclamou ela surpresa. É uma perspectiva tão assustadora assim? Não, claro que não. Hope riu. Mas aonde você planeja ir? Você promete vir, onde quer que seja? Acho que sim. A animação borbulhava dentro dela, e embora quisesse fingir displicência, estava entregando o jogo ao sorrir de orelha a orelha. A menos que você pretenda passear de balsa no Avon ou acampar na floresta. Novembro não é um bom mês para essas coisas, Bennet sorriu. Posso jurar que será algo com menos frio do que isso. A irmã de Alice mora na aldeia de Peel. Vou de vez em quando para lá com ela porque é um lugar tranquilo e bonito na foz do Avon. Costumo fazer longas caminhadas e deixar ela e a irmã conversando. Alice sugeriu que você deveria nos acompanhar desta vez. O coração de Hope deu um salto. Eu adoraria, disse ela. Então, vamos sair na carruagem amanhã de manhã, às 8h30. O chalé é muito pequeno, mas Alice vai dormir com Violet. E você vai ficar no quartinho, eu vou dormir no sofá. Mas leve agasalhos, às vezes vem um vento gelado no canal de Bristol. A aparência da senhora Violet Charles Wars, a irmã de Alice, fez Hope se lembrar de um bolinho de maçã baixinho e gordo, mas muito doce. Seu marido tinha sido piloto de rebocador e ajudava grandes navios a subir o rio até as docas, mas morrera de pneumonia 3 anos antes.
A minúscula, mas aconchegante casa de Violet refletia a paixão do marido por navios. Aquarelas representando-os, navios em garrafas, alguns de latão e outros esculpidos em osso, uma coleção de antigos instrumentos de navegação e um sino de navio adornavam as paredes. Havia outros objetos exóticos também, trazidos por marinheiros de além-mar. Estátuas africanas de aparência assustadora, leques, caixas de rapé e punhais. Cada uma dessas peças estava cuidadosamente arrumada e limpa. O fogo crepitante foi muito bem-vindo, pois estava muito frio lá fora e a recepção de Violet foi igualmente calorosa. Ela disse que não havia nada de que gostasse tanto quanto uma casa cheia de hóspedes. Diante do chá e dos pãezinhos torrados que ela estendia ao fogo em um garfo comprido, fez uma série de perguntas a Alice e Bennet, seus vivos olhos azuis brilhando de prazer por ter companhia. Então, Hope é sua jovem senhorita, disse ela abertamente para os Bennet. Não é de admirar que você não tenha vindo me visitar nos últimos 6 meses. Hope corou fortemente e tentou explicar que era apenas uma amiga. Violet limitou-se a rir. Ele não iria trazê-la para cá a menos que tivesse planos a seu respeito, minha querida, disse ela rindo tanto que sua papada balançava. Senhora Charlesworth, exclamou Bennet em tom reprovador, mas não negou o que ela disse e Hope se afundou na cadeira confortável, sentindo-se extraordinariamente feliz. A cadeira e o calor da sala deixaram-na sonolenta, e apesar de tentar lutar contra o sono enquanto os outros 3 tagarelavam, perdeu a batalha e deve ter cochilado um pouco. Talvez tenha sido o som de seu nome sendo mencionado o que a trouxe de volta, pois de repente percebeu que estavam falando dela. Ela foi muito bem criada. Tive certeza disso assim que a vi, comentou Alice. Podia estar usando trapos, mas os usava como uma duquesa. E olhe só para esse rosto. Onde já viu tamanha beleza? Hope sabia que deveria demonstrar que estava acordada, mas a conversa sobre ela parecia ser tão elogiosa que não resistiu e quis ouvir mais. Ela está exausta, disse Bennet, e sua voz era macia e terna, como uma carícia. Se vissem o jeito como trabalha, não recua diante de nenhuma tarefa, por mais dura ou repugnante que seja. Ela nasceu para ser enfermeira, e só posso pensar que caiu do céu na hora de nossa maior necessidade. Mas o que o Dr. Cunningham pensa sobre sua amizade? Perguntou Violet. Ele não aprova, respondeu Bennet com tristeza. Num instante, Hope não quis ouvir mais nada, mexeu-se e fingiu bocejar. Sinto muito, senhora Charlesworth, que indelicadeza minha adormecer assim. Foi o calor do fogo e a cadeira confortável. Ficamos contentes vendo você dormir, disse Alice. Bennet acabou de contar que você trabalhou arduamente no hospital. Acho que está cansada. Estou bem, afirmou Hope, um pouco envergonhada e desejando não ter acordado antes que terminassem de falar a seu respeito. Talvez precise de uma caminhada para desenferrujar. Há um caminho na beira do rio que é sempre agradável, mesmo em um dia frio, comentou Bennet. Gostaria que eu lhe mostrasse? Isso mesmo. Vão vocês 2 dar uma volta para abrir o apetite, incentivou Violet. Tenho um ensopado de carne cozinhando no fogão, mas só vai estar pronto daqui a umas 2 horas. Estava muito frio lá fora quando saíram do calor da casa,
E Hope aconchegou mais o capote em torno do corpo. Deixara o hospital cheia de autoconfiança naquela manhã, pois usava um vestido novo de lã xadrez vermelha, que comprara em uma das lojas de roupas de segunda mão, no Paitey, e um vistoso chapéu vermelho enfeitado com plumas. Mas seu velho capote cinzento era o mesmo com o qual saíra de Briargate, agora tão desgastado pelo uso que não a protegia do vento. Enquanto cruzavam a pequena aldeia com seus esparsos chalés de pedra, o capote feito por Nell era um lembrete oportuno de que, embora a situação de Hope tivesse melhorado, de modo significativo desde que conhecera Bennet em Lamb Lane, algumas coisas nunca mudariam. Ninguém, exceto Bennet, tinha as enfermeiras em muita alta conta. Como os soldados e os policiais eram consideradas a ralé da sociedade, apenas valorizadas em tempos difíceis. Bennet conversava animado enquanto caminhavam. Ouvira dizer que a corporação estava convocando uma reunião de emergência para discutir saúde e saneamento na cidade, e esperava que isso significasse a demolição de lugares como Lewins Mead e a construção de novas casas com água encanada e esgotos. E eu imagino que isso significará que vão jogar todos os meus antigos vizinhos na rua, retrucou Hope. Será que vão convocar para essa reunião alguém que realmente conheça e se importe com aqueles que ficarão sem teto? Acho que não. Vai ser uma reunião apenas com aqueles que lucrarão com as novas casas. Bennet pareceu surpreso com o azedume em sua voz. Tenho certeza de que não será assim, respondeu ele. O que deu em você, Hope? Achei que ficaria satisfeita em saber que um lugar que abriga tanta doença seria varrido do mapa. Não, se isso significar que as pessoas também terão que ser varridas do mapa, retrucou ela. Deviam primeiro construir casas novas, com aluguéis que as pessoas pudessem pagar. Se não for assim, o problema simplesmente se mudará para Bedminster, St. Philip, Montpellier, ou que o céu olhe por seu tio até para Clifton. Aposto que ele não vai ficar muito contente se dezenas de milhares de moleques de rua como eu acabarem sendo seus vizinhos. Por que você menciona meu tio? Perguntou Bennet de frente para ela e segurando-lhe os dois braços. Ele tinha aquele olhar severo que sempre usava quando estava preocupado. E por que se refere a si mesma como moleca de rua? É assim que ele me vê, não é? Retrucou ela. Ele não gostaria se soubesse que você me trouxe aqui, não é? Não, ele não gostaria, admitiu Bennet. Mas ele não é meu guardião, sou dono de mim mesmo. Não permito que me controle. Mas você mora na casa dele, portanto lhe deve obediência. Até certo ponto, sim. Mas apenas na medida em que acato a sua maior experiência na clínica, que ele criou respeito à casa dele. Não lhe permito escolher meus amigos. Mas você tem que esconder gente como eu. Não poderia me convidar para Harley Place se ele estivesse lá, poderia? Bennet nem negou nem reconheceu que isso era verdade. Continuou caminhando sem dizer nada. Hope trotou atrás dele, ciente de que havia falado demais. E não de uma maneira que o fizesse apreciá-la. Quando chegaram às margens do rio, Bennet parou, olhando para a água, que era apenas uma faixa lenta, entre grandes extensões de lama de aparência gordurosa. Com o céu de chumbo acima e as poucas árvores despidas de folhas se erguendo ao longo do rio, esqueléticas e sombrias, a cena não tinha a beleza que teria na maré alta e à luz do sol. Eu não escondi você. Ele de repente explodiu. A epidemia era tão grave que não havia oportunidades
para fazer nada mais além de tentar lutar contra ela. Meu primeiro pensamento, quando os últimos pacientes morreram ou foram para casa, foi para você, em especial sobre seu futuro e sobre meus sentimentos por você. Foi exatamente por isso que pedi que viesse para cá comigo. Hope não sabia como responder a isso, então não disse nada. E então? Perguntou ele incisivo. Nenhum comentário sarcástico? Desculpe, murmurou ela. Não devia ter dito o que disse. O queixo dele projetava-se para a frente como se estivesse zangado e fitava-a com um olhar penetrante. Estou num dilema, Hope, confessou ele. As circunstâncias de como nos encontramos é que tornam tudo muito difícil. Se eu tivesse conhecido você em uma festa ou um jantar, saberia exatamente como me comportar. Iria visitá-la, poderia dar-lhe um livro de poesia, poderia até pedir ao meu tio que organizasse alguma festa ou evento para que pudéssemos conversar e ser vistos apreciando a companhia um do outro. Então, eu a convidaria para o teatro ou um concerto, e desde que você tivesse uma acompanhante adequada e você e sua família não antipatizassem comigo, então poderíamos iniciar um namoro. Mas não posso fazer nada disso com você, Hope. Você não mora com sua família. Não tem uma pessoa adequada como acompanhante. E também não tenho as roupas, nem as maneiras corretas, concordou Hope melancólica. Ele fez uma espécie de grunhido exasperado. Não é isso, Hope. Não são suas maneiras antecedentes ou coisa parecida. Será que você não vê? Eu amo você. Hope piscou, espantada. Eu me apaixonei por você quase no primeiro minuto em que vi seu lindo rosto, prosseguiu ele. Cada momento, desde então, confirmou que você é a única moça do mundo inteiro para mim. Todas essas sutilezas sociais não significam absolutamente nada, mas estou preso numa situação em que elas são importantes para todas as outras pessoas. E se eu as desprezasse, você seria a única a sofrer. Hope acreditou. Enquanto ele falava de acompanhantes, concertos e famílias, que ele estava apenas tentando mostrar porque ela nunca poderia entrar em seu mundo. Mas então ele disse que a amava e nada mais importava. Você me ama? Sussurrou, arrepios de prazer percorrendo-lhe a espinha. De verdade? Ele olhou para ela com os olhos tristes de um cachorrinho. Sim, Hope, de verdade, loucamente, profundamente. Passo o dia inteiro pensando em você, invento desculpas para ver você. Não consigo dormir à noite, imaginando beijar você. Ah, Bennett. Ela se lançou em seus braços impulsivamente. Também amo você, também é assim para mim. Ela ficou na ponta dos pés para beijá-lo, e quando seus lábios tocaram os dele, seus braços a rodearam com tanta força que ela quase perdeu a respiração. Hope nunca tinha beijado um homem. Ao longo dos últimos anos, sempre se perguntava que tipo de sensação as pessoas teriam comprimindo os lábios nos de alguém, pois aquilo lhe parecia uma improvável fonte de prazer. No entanto, quando os lábios mornos e macios dele se encontraram com os seus, todas aquelas sensações estranhas que experimentava quando se deitava na cama pensando nele repetiram-se 2, 3 vezes mais fortes e doces.
Ela não se incomodou por estarem na margem do rio, que pudessem ser vistos por qualquer pessoa que passasse. Não lhe importava que ele fosse um médico e um cavalheiro, enquanto ela era apenas uma criada de cozinha que se tornara enfermeira. Só pensava que ele a amava e ela o amava também. Nada mais era importante. Hope, minha querida, doce e linda menina, murmurou ele quando se separaram para tomar ar. Faz tanto tempo que eu queria beijar você. Houve muitos outros beijos. Eles caminharam alguns metros de mãos dadas e então de repente estavam se beijando de novo, sem perceber o vento frio e a lama debaixo de seus pés. Os braços dele passaram por debaixo de seu capote, aproximando-a ainda mais, acariciando-a de uma maneira que a fez sentir como se derretesse. Só quando perceberam que tinham saído de casa havia mais de 2 horas e que seus pés e mãos estavam congelados, que voltaram para a casa de Violet. Não sei como vou esconder isso de Alice e Violet. Bennett riu quando se aproximaram da casa. Tenho certeza de que está escrito no meu rosto. E não sei como vou conseguir conversar educadamente durante o resto do dia, quando só quero é beijar você mais, respondeu Hope. Nos meses que se seguiram à visita ao chalé da senhora Charlesworth, Hope pensou várias vezes nessa última observação feita a Bennet. Tudo parecera tão simples então. Eles sabiam que compartilhavam os mesmos sentimentos e, portanto, presumiam que em pouco tempo encontrariam um modo de torná-los públicos. Mas não era tão simples assim. Como Bennet dissera naquele dia, não podiam ter um namoro tradicional. Hope não tinha residência familiar para ele visitar. Bennet não podia convidá-la para Harley Place. Sem amigos mútuos que lhes servissem de acompanhantes para estarem juntos, restavam-lhes pouco mais do que caminhadas, sentarem-se em cafeterias e conversarem às pressas no hospital, quando Bennet chegava para ver pacientes. Durante o Natal, Hope não o viu, pois seu tio tinha hóspedes e contava com a presença dele para ajudar a entretê-los. Quando os sinos da igreja tocaram para o ano novo de 1850, ela estava ajudando a irmã Marta num parto de gêmeos, e passaram-se 2 dias até Bennet ir ao hospital para desejar-lhe um feliz ano novo. Ele não precisava lembrá-la que nessa fase não era aconselhável que se descobrisse o que sentiam um pelo outro. Ela já sabia. O Dr. Cunningham quase certamente providenciaria para que ela fosse demitida do hospital e também poderia encerrar sua parceria com o sobrinho. No entanto, se esperassem um momento propício e deixassem Dr. Cunningham descobrir por si mesmo que Hope se tornara uma enfermeira muito boa, com referências irrepreensíveis, ele provavelmente se tornaria bem mais receptivo a ela. Hope agora estava trabalhando na enfermaria da maternidade, de que passou a gostar muito. Exceto pelas ocasiões em que ocorria um parto muito difícil, ou uma mãe ou seu bebê morriam, era em geral uma enfermaria muito gratificante e alegre para trabalhar. Como todas as enfermarias de St. Peter, estava superlotada. E as outras enfermeiras ou eram mulheres desmazeladas e preguiçosas, com gosto pela bebida, ou freiras severas, com pouca compaixão. No entanto, independentemente das falhas desses 2 grupos de enfermeiras, Hope logo percebeu que tinham uma riqueza de experiência de que ela carecia.
Sendo a mais nova em sua família, nunca presenciara um nascimento antes. Seus únicos conhecimentos sobre bebês tinham sido adquiridos com as crianças de Matt e Amy. O único atributo que levou para a enfermaria em seu primeiro dia foi saber que sujeira causava doença e a convicção de que se providenciasse para manter a enfermaria limpa, mais bebês novos sobreviveriam. Cada vez que lavava um bebê recém-nascido, enchia-se de respeito pelo milagre do nascimento, e era o puro instinto que a guiava. Entretanto, também se assustava de lhe terem dado a responsabilidade pelo seu bem-estar, quando ela sabia pouco ou nada sobre bebês, parto ou até mesmo anatomia e biologia. Pedia livros emprestados a Bennett e, embora geralmente trabalhasse 14 horas por dia, passava mais 2 ou 3 estudando esses livros, ansiosa para entender os mistérios de como funcionava o corpo humano. Talvez, se ela estivesse em qualquer outra enfermaria, teria achado mais fácil tirar Bennett da cabeça durante pelo menos parte do dia. Mas a própria natureza da enfermaria da maternidade era um constante lembrete da união física. A maioria das mães eram mulheres impudicas que falavam abertamente sobre suas experiências sexuais. Às vezes Hope ficava chocada, outras vezes achava suas histórias divertidas, mas dificilmente se passava um dia sem que aprendesse algo de novo. Era em momentos como esses que sentia uma onda de tristeza pela falta de Betsy, pois ouvia muitas coisas sobre as quais daria tudo para conversar com uma amiga. Havia pessoas no hospital de que ela gostava, estranhamente, sobretudo as freiras, mas não podia dizer-lhes que não conseguia dormir imaginando Bennett acariciando-a, nem fazer perguntas sobre algumas particularidades dos homens e se a mulher sentia dor durante o ato. Nem ao menos podia perguntar se era normal pensar nessas coisas. Em momentos tranquilos durante o dia, seus pensamentos sempre se voltavam para Bennett, revivendo seus beijos e a sensação boa, quando ele a segurou com firmeza e disse que um dia se casariam e teriam filhos. Ela se deixava levar por um sonho de Bennett, sendo o médico de uma aldeia como Compton Dendo. Teriam um cavalo e uma charrete para ele visitar seus pacientes e uma casa bonita, com rosas crescendo no pórtico da entrada. Ela esperava ter pelo menos 4 filhos e que eles crescessem como gente fina, nunca tendo que trabalhar como criados. Seus irmãos e irmãs também estavam no sonho, trazendo seus filhos para visitar. Nem sequer pensava como ela e Bennett iriam superar o problema de Albert, pois era um milagre que Bennett a amasse e, portanto, qualquer outra coisa também seria possível. Mas preocupava-se com a opinião do Dr. Cunningham sobre ela. Ele só ia de vez em quando a St. Peter e Hope tinha certeza de que ele perguntava a seu respeito, porque alguém sempre lhe contava que ele estivera no hospital. Porém, como ele nunca ia procurá-la, ficou claro que seu interesse por ela devia-se apenas a ter sido responsável por mandá-la para lá. Em abril, no aniversário de 18 anos de Hope, Bennett a levou de trem a Bath para passar o dia. Ela achou maravilhoso ele lhe dar de presente de Natal um capote novo de lã azul escuro, com um capuz bem quente. Já teria ficado entusiasmada se o presente tivesse sido alguma coisa pequena, como um lenço, um livro ou um sabonete perfumado,
Mas ele ter saído e escolhido algo tão pessoal e bonito trouxe lágrimas a seus olhos. Todas as noites sentava-se no quarto, abraçada ao capote e ficava pensando nele. Ele não poderia imaginar quanto ficara emocionada e encantada. No entanto, de maneira diferente, a viagem a Beth significou ainda mais, porque ele notou que ela estava morrendo de vontade de andar de trem. Enquanto esperavam para embarcar na estação Temple Meads, ela ficou tão ansiosa que achou que poderia explodir. O prédio da estação em si era uma visão espantosa, com sua enorme cúpula de vidro, mas Hope estava tão impressionada com seus companheiros de viagem que mal olhou para o teto. Todos pareciam tão elegantes, senhoras com capotes guarnecidos de peles e chapéus de bom gosto, cavalheiros de casaca e cartola. Havia crianças pequenas igualmente bem vestidas, aos cuidados de suas amas. Mesmo as pessoas que não eram nobres e que Bennet disse que viajariam na terceira classe, pareciam ter caprichado na aparência para a viagem. Mas havia também muito mais coisa acontecendo em outros lugares da estação. Hope nunca tinha visto um trem de perto, e a locomotiva era tão grande e barulhenta que quando Bennet a levou mais perto para lhe mostrar a caldeira, e ela recuou com medo. Sacos do Royal Mail muito cheios, caixas de galinhas vivas, baús e pacotes, todos esperavam em carretas para serem embarcados no trem de Londres. Hope espiou a sala de espera da primeira classe e viu que tinha uma lareira acesa ali. Havia uma casa de chá também e carregadores em uniformes esmerados esperando para transportar a bagagem dos passageiros. No entanto, tudo o que viu na estação não foi nada comparado com a emoção de entrar no trem, instalar-se em um assento confortável e em seguida ouvir o guarda apitar e acenar a bandeira para que ele partisse. Se vivesse até os 98 anos, Hope nunca esqueceria o som desses pistões rodando, o chug-chug do trem aos poucos acelerando. E de repente estavam indo a uma velocidade aterradora. O campo passando em lampejos pelas janelas. Ela sabia que levaria 2 horas ou mais para chegar a Beth, numa carruagem de 4 cavalos, e quase o dia inteiro de carroça, mas completaram a viagem de trem em meia hora. Quando saíram da estação, Hope teve vontade de ficar parada e apenas assistir, pois Beth era surpreendentemente diferente de Bristol. Ainda que as ruas estivessem igualmente cheias de pessoas, cavalos e carruagens, e houvesse tantos mendigos, varredores de ruas e moleques, esfarrapados quanto na outra cidade, o movimento das ruas tinha um ritmo muito mais tranquilo e cortês. Pessoas finas, trajadas com requinte, passeavam de braços dados ao sol da primavera, e até mesmo as matronas vestidas com mais sobriedade pareciam muito mais prósperas do que suas semelhantes de Bristol. Mas foi a própria cidade o que mais impressionou Hope. As ruas principais eram mais largas e os edifícios de pedra amarelada eram muito elegantes, não velhos e caindo aos pedaços quanto os de casa. Até o rio Avon parecia mais limpo ali, e Hope adorou a ponte com pequenas lojas ao longo de toda a sua extensão. Isso é porque a maior parte
Só foi construída nos últimos 150 anos, explicou Bennet. Vê como algumas das casas são semelhantes às de Clifton? Muitas foram projetadas pelos mesmos arquitetos, mas Bath não tem a indústria de Bristol para sujá-la de fuligem. Os banhos romanos são a principal atração. Os ricos vêm em bandos para cá a fim de tratar da saúde, imaginando tolamente que uns goles da água de gosto desagradável curam qualquer coisa, de gota a sífilis. Hope sorriu para si mesma. Era evidente que Bennet não acreditava que houvesse qualquer propriedade mágica na água e condenava os que ganhavam dinheiro com os crédulos. Parecia saber exatamente para onde estavam indo, pois apontou para as Pumper Rooms, onde disse que os ricos ociosos se congregavam. Depois a levou por uma série de ruas estreitas, parando enfim à porta de uma pequena loja, com uma vitrine em arco. Aqui é onde eu compro o seu presente, disse ele, beijando-lhe o rosto. Mas vir a Beth era o meu presente? Exclamou ela, olhando para a vitrine da loja e de repente percebendo que era uma joalheria. Você não pode comprar nada aí. Posso sim, disse ele rindo, mas primeiro tenho que lhe perguntar uma coisa. Hope olhou para ele, na expectativa. Diga, quer se casar comigo? Hope esperava que ele fosse perguntar se ela gostaria de um broche para o capote, ou talvez até de um medalhão. Nem mesmo, no mais fantasioso de seus devaneios, imaginou que ele pedisse para se casar com ele, pelo menos até resolverem como dizer ao tio o que sentiam um pelo outro. Mas não podemos, seu tio. Não quis dizer imediatamente. Ele riu da sua expressão espantada. Só queria que você soubesse das minhas intenções e recebesse um anel como prova de compromisso. Ela levou uns instantes para assimilar o que acabara de ouvir. Então, lançou os braços ao redor dele, rindo de alegria. Eu adoraria casar com você este ano, no próximo, a qualquer hora. Sua palavra teria sido suficiente para mim. Não preciso de um anel. Mas quero mostrar tudo o que você significa para mim, disse ele, abraçando-a também. Mesmo que isso signifique que você não pode exibi-lo para o mundo desde já. Então, por enquanto, vou usá-lo em uma corrente ao redor do pescoço. Amo tanto você, Bennet. Mais tarde, sentada em um banco no parque junto ao rio, Hope estendeu a mão para Bennet. Veja como brilha. Ele tinha comprado uma corrente de ouro para pendurar o anel, mas só naquele dia ela o usaria no dedo. Bennet pediu desculpas por ser um diamante tão pequeno, mas para Hope era algo digno de uma rainha. Ele não brilha tanto quanto você. Ele beijou as pontas de seus dedos. Você é meu amor e minha vida. E espero que se lembre disso quando eu lhe disser o que decidi. Que nós fugimos esta noite? Sugeriu ela. Não, isso não seria prudente. Não enquanto eu não tiver dinheiro para mantê-la. Mas tenho um plano para resolver essa questão. Decidi me alistar no exército como médico. O coração de Hope se apertou. Ah, não, Bennet, exclamou. Você não pode fazer isso. Você pode ser morto e nunca mais nos veríamos. Os médicos militares não lutam, disse ele sorrindo com carinho. Tudo vai estar contra nós, enquanto
eu estiver sob a tutela do meu tio. Não tenho meios para iniciar minha própria clínica. E se fosse me juntar a de outra pessoa como médico júnior, minha situação financeira ficaria pior do que a atual. Mas no exército eu não ficaria em dívida com ninguém. Mas você teria que ir embora, disse ela, lágrimas ardentes nos olhos. Você poderia vir comigo. Não acha isso uma aventura? Podemos ir à Índia. E eu teria permissão para ir com você? Perguntou ela. Tenho certeza de que sim. Mas a realidade agora, enquanto não há guerra, é que estaríamos presos em algum lugar como Winchester por anos e anos, eu tratando furúnculos e coisas assim. Que patrimônio você seria para mim? Não há muitos médicos com uma esposa que seja enfermeira. Você já fez alguma pesquisa sobre isso? Ela o fitou inquisitiva, perguntando a si mesma se ele realmente teria pensado em tudo. Não, eu queria saber primeiro o que você acha da ideia. Não tenho certeza, disse ela, hesitante. Depois que estivéssemos casados, continuou ele, apertando a mão dela, você poderia escrever para casa. Quer dizer, você estaria de fato casada com um soldado e por isso, além de se desculpar por estar fora de contato há tanto tempo, não precisaria contar sobre os verdadeiros motivos de sua partida. Hope sorriu porque o entusiasmo dele era contagiante. Na realidade, ela sabia que isso realmente nunca funcionaria, pois todos ficariam furiosos com ela por ter deixado a família tão preocupada. Mas ela não estragaria o momento de entusiasmo dele dizendo isso. Não nos preocupemos com eles por enquanto, esquivou-se ela. Vamos aproveitar o dia de hoje. Certo. Vamos primeiro procurar um lugar para jantar, disse ele, levantando e puxando-a para também ficar de pé. Depois podemos apreciar as vistas de Beth. Algumas horas depois, no Pumper Rooms, Hope controlava-se para não rir. Assim que entraram e Bennett viu as pessoas bem vestidas reunidas lá, fingiu ter uma séria doença. Levantou um dos ombros, curvou as costas, fez uma careta e começou a mancar, circulando várias vezes pelo salão para que todos o notassem. Alguns pareciam incomodados por sua aparência, outros cochichavam entre si, talvez por comiseração. Então, quando obteve a atenção de todos, foi cocheando até a fonte tomar seu copo d'água medicinal. Hope permaneceu perto da porta, adivinhando qual seria o plano dele. Se o tivesse acompanhado, ia rir alto e estragar tudo. Mas ele desempenhou o papel muito melhor do que ela esperava, e quando tomava cautelosamente um gole da água, viu que todos o observavam com atenção. Enquanto bebia, emitia pequenos grunhidos para manter todos com os olhos nele. O braço esquerdo ergueu-se abruptamente acima de sua cabeça, como se tivesse vida própria, então ele agitou a perna esquerda. Está fazendo efeito! Gritou com um carregado sotaque de Somerset. Sim, está fazendo efeito. Sinto profundamente seus poderes em minhas entranhas. Hope teve que cobrir a boca com a mão para conter o riso. Ele tinha espasmo, contorcia-se e engolia água tão rápido que ela lhe escorria pelo queixo. Todos ficaram paralisados. Alguns pareciam assustados, talvez achando que ele estava tendo um ataque, mas o restante estava de olhos arregalados, estupefatos, e o único som que se ouvia, além dos gemidos e suspiros que Bennet produzia, eram murmúrios chocados. Lentamente ele endireitou o corpo, olhou para si mesmo, como se estivesse incrédulo. Segurou o rosto nas mãos e caminhou em direção a um grande espelho, para verificar se não estava enganado. Aleluia! Exclamou. Estou curado, estou curado. Só restava a roupa e correr e abraçá-lo.
Agora preciso levá-lo para casa para que nossa mãe também possa ver este milagre. Ele é deformado e curvado desde o dia em que nasceu, anunciou ela com um sotaque igualmente rústico. Lágrimas rolavam por suas bochechas, mas apenas por reprimir o riso. Ao sair às pressas com Bennet pela porta, teve que morder os lábios com força quando escutou: "Você viu que coisa impressionante? E ele era aleijado, agora ficou curado." E outros comentários semelhantes que soaram por trás deles. Como conseguiram chegar à esquina sem se dobrar de rir? Hope não saberia explicar. Mas, uma vez fora da vista, quase explodiram em gargalhadas, agarrando-se um ao outro e rindo, até não aguentar mais. "Você é uma desgraça para a profissão", disse Hope aos atropelos. "Todos agora vão beber litros daquela água e depois ficarão enjoados." Bennet enxugou as lágrimas. "A cara deles", exclamou ele. "É um milagre, estou curado." "Você deveria ter vergonha de si mesmo." Hope riu. "Consegue imaginar o que vai acontecer daqui a algumas horas? A história vai correr por toda a Beth. Todos vão falar sobre o milagre." "Hoje houve um verdadeiro milagre", disse ele, aproximando-se e beijando-a. "Você concordou em se casar comigo." "Isso foi antes de descobrir quanto você pode ser bobo", disse ela. "E o engraçado é que isso me fez amar você ainda mais."